Querida irmã, querido irmão, paz e bem habitem no teu coração nesta hora. Vamos orar? Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos reunidos para refletir a tua palavra e te pedimos a graça do teu Espírito para que possamos entender e guardar no coração a tua palavra. Ajuda-nos também a falar da tua palavra e viver a tua palavra, porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida. Nós te damos graças porque o Senhor nos chama para este banquete da palavra. O Senhor se assenta conosco e, como um pai que revela os planos aos filhos, o Senhor se revela a nós. Obrigado por enviar Jesus, a tua palavra eterna, para nos dar vida e nos dar um lugar na tua família. Em nome do mesmo Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, estamos refletindo o Evangelho segundo Lucas. Estamos no capítulo 1 ainda. Vamos entrar hoje no versículo 26 em diante, após percebermos a graça de Deus, se lembrando da promessa, se lembrando daquilo que prometera, daquilo que era, de quem eram os seus servos, olhando para os seus servos, como dizia Isabel, o Senhor olhou para mim e decidiu retirar de mim aquilo que me causava vergonha diante das pessoas. O Senhor também olha para cada um de nós. Deus que faz o milagre naquele casal de pessoas idosas, uma mulher estéril, idosa, o homem também idoso. Deus faz um milagre na vida daquele casal. E nós vamos ver e vão continuar os milagres. 5 meses Isabel ficou escondida. No 6º mês, versículo 26, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José, da família de Davi, e essa jovem se chamava Maria. O anjo veio à presença dela e lhe disse: Alegra-te, ó tu que tens o favor de Deus, o Senhor está contigo. Vamos por partes, né, irmãos? Perdoe. Veja, no 6º mês do anúncio do anjo para Zacarias, o mesmo anjo é enviado por Deus a um outro lugar. Naquela ocasião, Zacarias estava em Jerusalém, e ali ele é enviado a Nazaré, uma cidade da periferia. Uma cidade que não tinha, por assim dizer, sabe aquelas que não tem nem no mapa? Assim era mais ou menos Nazaré. A uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José. Prometida em casamento já era tida como casada, né, daquele homem. Naquela ocasião já era um casamento que se praticamente celebrava, porém eles não habitavam juntos, cada um na sua casa, mas já não era uma promessa. O que eu quero dizer é que não era uma promessa como hoje, talvez, né, vamos tentar. Não, já estava certo o casamento, ela já estava noiva de José. E aqui Lucas também dá a dignidade de José. Assim como ele diz lá de Elizabeth que ela era descendente de Arão, Zacarias era descendente de Abias, José era descendente do rei Davi. José era descendente de Davi. O anjo vem à presença dela, o nome da Virgem era Maria, o anjo vem à presença dela e lhe disse: Alegra-te, ó tu que tens o favor de Deus. É importante, irmãos, nós entendermos aqui, nós lembrarmos para as passagens do Antigo Testamento, quando Moisés diz ao Senhor: se eu encontrei graça diante dos teus olhos, caminha conosco. E aqui o anjo diz isso para Maria. A impressão que dá é que não é ela quem se assusta com o anjo, mas é o anjo. Entenda o que eu estou dizendo? É o anjo quem se assusta com ela. Porque o anjo vai dizer: alegra-te. Mais uma vez a palavra alegria, como nós falamos. Alegra-te, você que está cheia da graça. Se eu encontrei graça, diz Moisés, você está cheia de graça, diz o anjo, sobre Maria. Tu que tens o favor de Deus, o Senhor está contigo. O Senhor é com você. A essas palavras ela ficou grandemente perturbada e se perguntava
O que poderia significar esta saudação? O anjo lhe disse: não temas, Maria, pois obtiveste graça junto de Deus. Aquela mulher, aquela jovem prometida em casamento, era uma mulher agraciada. Mas não uma graça qualquer, ela encontrou a graça junto de Deus. Ela era plena desta graça. E o anjo continua: eis que engravidarás, e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a família de Jacó, e o seu reino não terá fim. É importante que a gente grave essa promessa. Será necessário ser gravada no coração. Eis que você engravidará e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O nome de Jesus significa Deus salva. Ele está anunciando o Salvador para Maria. Você vai ficar grávida, você vai dar à luz e vai pôr o nome de Jesus nessa criança. É interessante aqui notar, irmãos, um outro ponto do Evangelho de Lucas, a importância das mulheres num tempo em que a mulher não era muito valorizada. Nós vimos Isabel, nós vemos agora Maria, e dar nome ao filho é papel do homem naquela cultura. E o anjo diz: você dará o nome para ele, o nome de Jesus. Deus salva, porque ele será o Salvador. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Ou seja, nós estamos falando daquele que foi prometido ao rei Davi, do cumprimento de mais uma promessa de Deus, que um dos seus descendentes se sentaria eternamente no seu trono. E aqui nós estamos vendo o cumprimento da promessa. O anjo dizendo: essa promessa se cumpriu. O filho que vai nascer de ti será esse descendente de Davi. Se sentará no trono de Davi e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relações conjugais? O anjo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Vejam, irmãos, a pergunta de Maria é diferente da pergunta de Zacarias. Zacarias pergunta duvidando. Maria pergunta dizendo: o que eu tenho que fazer? É como se ela dissesse isso: o que eu preciso fazer? Porque veja, eu não tenho relações conjugais. Você está dizendo que eu vou engravidar, mas eu não tenho relações conjugais. Nós ainda não nos casamos, é isso que ela está dizendo para o anjo. Como então vai acontecer isso? E o anjo então lhe responde: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, esse menino será santo. Então, o Espírito Santo, quem vai colocá-lo no seu ventre, não é obra de homem. O Filho eterno do Pai será colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O Espírito Santo fecundará o ventre de Maria. E ele será chamado Filho do Altíssimo, porque de fato ele era o Filho de Deus. E ele continua: e eis que Isabel, tua parenta, está também para dar à luz um filho, em sua velhice, e já está em seu 6º mês. Que lindo isso! Ela que era chamada estéril. Continua, versículo 37, pois nada é impossível a Deus. Pensa nisso, irmãos. Escuta essa palavra. Já está grávida de 6 meses. Aquela que era chamada por todos de estéril. E nada é impossível para Deus. Mais uma vez, nós somos acostumados a criar problemas para Deus, a inventar um problema novo, a dizer de um jeito diferente que não, Senhor, não é isso, não é possível, não é desta maneira, porque é impossível. Nada é impossível para Deus.
Para Deus, nada é impossível. Maria disse então: eu sou a serva do Senhor, aconteça-me segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Nesses versículos tem muita coisa a ser dito. Mas eu sei que é só uma passagem super conhecida e muito já foi dito a respeito dessa palavra. Eu só queria acrescentar que, de fato, irmãos, o termo que Maria usa exatamente não é nem serva, é escrava do Senhor. Ela se coloca como escrava do Senhor. E ao se colocar como escrava, ela, como que diz, os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos, eu coloco tudo em tuas mãos. Eu não me pertenço mais. Eu pertenço ao Senhor. Então toma os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida, os meus medos também, toma as minhas incertezas, mas que aconteça aquilo que o Senhor está me dizendo. Eu acredito. E por acreditar eu digo que se faça em mim aquilo que o Senhor está falando. E o anjo deixou. Esse versículo, o anjo deixou, para mim chama muita atenção, porque significa duas coisas para mim. Primeiro, o anjo anunciou o que tinha que anunciar e não foi embora. O claro, o óbvio desse momento. Num segundo momento, eu me ponho a pensar, como ser humano, é claro que Maria ela é ser humano, não é deusa, não é semideus, não é nada disso. Humano como cada um de nós. Porém, ela está num patamar diferente, da graça, por ser cheia de graça. Mas eu fico me perguntando, melhor dizendo, o que não passou pelo coração humano de Maria? Porque o anjo anuncia e vai embora. E deixa Maria com os questionamentos. Será que, por exemplo, a mãe do Senhor não pode ter passado pela cabeça dela o pensamento, poxa, mas será que é isso mesmo? Será que eu não tive eu diria dessa maneira, mas uma alucinação? Uma visão? Será que eu não divaguei aqui, não estou ficando louca? Porque não tinha nada. Não tinha nenhum sinal, como o Gideão pediu. Não tinha nenhum, né, no caso de Gideão, não choveu no novelo, não choveu fora no dono. Não tinha sinal, não tinha nada. Maria tinha somente a palavra que ela ouvia. Só. Nenhum sinal, nenhuma evidência. E o que é pior, o comprometer-se com aquela palavra, o dizer, eis aqui escravo do Senhor, significava até mesmo colocar a sua própria vida em risco, uma vez que ela estava desposada de José e estaria grávida, não de José. Isso poderia, inclusive, colocar a sua vida em risco, desonrar a sua família. Quantos pensamentos podem ter passado pelo coração de Maria? Nós vamos ver como Maria confia no Senhor, sim, mas como ela encontra uma maneira, ou como o Espírito Santo desceu sobre ela para fecundar Jesus ali, como o Espírito Santo a conduz para encontrar uma maneira de dissipar as suas dúvidas. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. O que acontece? De que modo Maria dissipa as suas dúvidas? Nós vimos aqui neste versículo também a alegria. Nós vimos aqui a presença poderosa do Espírito Santo. E nós vimos aqui Maria dizendo o seu sim. Alguns conhecem o termo, outros ficaram na dúvida umas vezes que nós falamos. Maria disse o seu fiat. Fiat é faça-se em latim. Faça-se em mim, segundo a tua palavra, conforme a tua palavra. Irmãos, para o dia de hoje, eu diria a você, peça ao Senhor essa graça. Senhor, eu quero cumprir a tua palavra. Eu quero acreditar na tua palavra. Eu quero viver como escravo do Senhor, porque se eu vivo como escravo do Senhor, eu sei que serei verdadeiramente livre. E se cumpra em mim, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.